irmãos, vamos então ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho segundo o discípulo de Cristo e médico chamado Lucas, capítulo 10. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 16. O texto, como os irmãos percebem aí, amados, nos falará sobre a missão dos 70, quando Jesus Cristo envia 70 dos seus discípulos a pregar o Evangelho, indo adiante de Cristo, nas vilas. E esse texto é muito parecido, irmãos, com o texto que nós vimos no envio dos 12 apóstolos. Os irmãos se lembram que nós vimos isso no texto, né? Em Lucas, no qual Jesus enviara os 12. Então tem muitas coisas aqui semelhantes. As palavras de Cristo quanto aos cuidados que esses 70 deviam ter, e a mensagem que deviam pregar, o comportamento diante dos ouvintes e a reação que eles deveriam ter, são semelhantes ao texto do envio dos 12, que nós já vimos há pouco tempo aqui nas pregações do domingo pela manhã. Mas existem algumas coisas aqui no texto novas, acrescentadas nesta missão do 70. E nós veremos isso, esses acréscimos, essas doutrinas aqui que foram ensinadas por Cristo e que não espontam lá no envio dos 12 apóstolos, ok? Nós veremos então esse envio, nós veremos Jesus amaldiçoando as cidades que não o reconheceram como ele é, o Messias, o Cristo de Deus. Nós vamos parar no regresso dos 70. Domingo que vem, se Deus quiser, nós veremos, se Deus quiser, eu já convido você a vir adorar a Deus e ouvir a palavra dele domingo que vem, nós veremos então o regresso dos 70. Nós vamos ver o envio hoje. Mas domingo nós veremos eles voltando e dando relatório a Jesus Cristo de como fora esta missão a qual Jesus Cristo os confiou e os capacitou a realizar. Okay? Então hoje, do versículo 1 ao versículo de número 16. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se vos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele
que me enviou. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, ensina-nos pela Tua palavra, ó Deus. Revela-nos a glória, o senhorio de Jesus Cristo e edifica-nos, ó Pai, segundo o Espírito Santo que aplica a palavra no nosso coração. Dependentes do Senhor, do Teu Espírito, para nos conduzir à exposição da Sagrada Escritura e ao entendimento dela, Pai, e por fim, levarmos à prática. Nós assim oramos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Jesus está próximo de entregar a sua vida pelo seu povo, e nós temos visto isso. Ele tem se aproximado da cruz. Lembra-se que nós, alguns domingos atrás, vimos o início da caminhada de Cristo, saindo do norte de Canaã para, de fato, o sul, onde está Jerusalém. E ali ele entregaria a sua vida dele pelo seu povo. Então, a cruz de Cristo está próxima, mas ainda há muito para fazer. Não nos surpreende então, irmãos, que Jesus Cristo agora tenha comissionado, após ter comissionado os 12 apóstolos e ter-os enviados a pregar o Evangelho, agora ele comissione 70 discípulos. O número é grande porque a colheita deve ter para ela muitos trabalhadores, como nós vamos ver no princípio que Jesus aqui ensina. O tempo é pouco, a cruz se aproxima, a obra é grande, a necessidade é urgente, por isso agora ele envia 70 discípulos. É preciso lembrar, meus irmãos, que quando Jesus envia os 12, lá em Lucas capítulo 9, quando Jesus envia os 12 apóstolos, ele os envia ao norte de Canaã, da Galileia. A Galileia ficava ao norte da região de Canaã. Então ele envia os 12 ao norte. E agora, enquanto ele se aproxima do sul, onde está Jerusalém, descendo, ele envia 70. Então ele está cobrindo toda a Canaã, a Galileia, Samaria, lembra que ele foi reinando na vila? Porque ele está descendo, e até chegar em Jerusalém. Então ele está enviando os seus discípulos, assim como enviaram os apóstolos, para pregarem o reino de Deus em toda aquela região. É isso que está acontecendo aqui. Vamos ver então o texto, vamos expor o texto, ver o que o texto nos diz e por fim vamos aplicar. Mas primeiro vamos expor o texto, vamos explicá-lo aí. Veja, depois disto, ou seja, depois do quê? Lucas, lembra que Lucas ele não se preocupa com cronologia, mas com temática, mas agora ele volta à cronologia, porque ele diz depois disto. Então é cronológico o aspecto aqui. Ele vai dizer que depois de Jesus ter resolvido descer a Jerusalém. Então, ou seja, ele começa a descer. Agora é como se Lucas estivesse dizendo, depois de começar a descer para Jerusalém, Maurício, meu querido Newton, depois de começar a descer para Jerusalém, então essa é depois disso, e continua, o Senhor designou outros 70. Por que 70, irmãos? Há uma discussão porque em outras traduções do texto grego, há o número de 72 e não de 70. Então há uma discussão, mas é uma discussão não tão importante, porque são números muito próximos. E a ideia, a defesa dos 70 ao invés de 72 é mais concisa. Jesus Cristo, por exemplo, houvera naquele momento escolhido o número de 70, porque as nações, fazendo uma referência às nações no Gênesis, que foram nascidas por meio de Noé, após o dilúvio, são 70. Eram 70 nações que compunham o mundo novo após o dilúvio. Se você for em Gênesis 10 e 11, lembra que 10 vai falar dos descendentes de Noé e 11 da Torre de Babel, onde Deus coloca as línguas e separa as nações. Ali são 70 nações. Então alguns estudiosos creem que Jesus escolheu 70 discípulos como um símbolo de pregação a todas as nações. Eram também 70 os anciãos de Israel. Lá em Números 11, o Senhor diz a Moisés, separa 70 anciãos de Israel para liderarem sobre o povo. Então esse número no Antigo Testamento ele é simbólico, é um número importante. Por isso, talvez, alguns estudiosos creem que talvez Jesus tenha escolhido o número de 70 para fazer relação a essas coisas no Antigo Testamento. Mas veja lá,
O Senhor então designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Nós já vimos lá nos apóstolos, quando Jesus coloca a missão sobre os 12 de pregar o Evangelho, e eles também vão de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Por 2 motivos, irmãos. Primeiro é que um anima o outro na missão. Você está sendo animado e está animando o seu companheiro naquela missão. Segundo é que a lei exigia de Moisés 2 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas para que a verdade fosse estabelecida. Lembra-se disso? Lá diz, por 2 ou 3 testemunhas morre quem tiver ido contra a lei de Moisés. Então era necessária 2 ou mais testemunhas. Por isso Jesus envia 2 e 2 para testemunhar acerca da verdade, acerca do reino de Deus, sobre o reino de Deus, que é aqueles 70 pregariam. Por isso 2 em 2. Mas vejam mais, continua, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então eles eram enviados e eles deviam preceder Jesus. Eles anunciavam o reino nas cidades pelas quais Jesus passaria descendo para Jerusalém. Nós já vimos que o número era grande, né? 70 discípulos enviados. Por que o número grande desses arautos? Primeiro, porque o volume de trabalho ainda era imenso, era muita coisa a ser realizada. Segundo, porque durante esse tempo, o trabalho deveria ser feito rapidamente, porque o tempo era curto. O trabalho era, como nós falamos no início, o trabalho era grande, muito trabalho, o tempo curto. Então você precisa de muita gente. Terceiro, a causa era a mais importante, além de toda a compreensão. A causa mais importante é o reino de Deus. Por isso muitos devem estar empenhados. E por fim, nós não podemos deixar de notar aqui, Karine e Marcelo querido, e minha irmã Amy, nós não podemos deixar de notar aqui que o trabalho é de todos. O trabalho não era só de Jesus de pregar o reino de Deus. Ele prega o reino de Deus, mas ele envia os 12. E depois ele envia 70. E agora nós podemos aí, de fato, inferir, tirar do ensino, que ele nos envia também. Jesus, os 12, os 70 e nós. Portanto, o trabalho exige que todos estejam envolvidos. É por isso que Jesus começa com ele, anunciando, escolhe 12, o número vai aumentando, escolhe 70, e nos chamou também para anunciarmos, para proclamarmos o reino daquele que nos amou, segundo o apóstolo João escreve. Portanto, a missão envolve a todos, inclusive nós, né? Mas vamos mais. 2, versículo 2, veja aí, vamos ler juntos? Leiamos. Eles fez a seguinte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quando Jesus chama os 12, no texto de Lucas, ele não diz essas palavras aos 12, diz aos 70 em Lucas. Mas em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando ele chama os 12, ele diz essas palavras. Mateus, ele nos lembra lá, ele coloca lá no seu escrito essas palavras direcionadas aos 12 também, e não só aos 70, como nós encontramos aqui em Lucas, ok? Mas vejam como é revelador essas palavras aqui de Cristo, dizendo aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que nós podemos aprender aqui deste versículo 2? Primeiro, que o Senhor se preocupa com os homens. Deus se preocupa com os homens. Cristo, o Filho de Deus, se preocupa com os homens. Ele diz: olha, é preciso trabalhar em prol dos homens. O trabalho deve ser feito. Ele está preocupado com a evangelização, a conversão dos homens a ele. Segundo, que ele se importa com todo tipo de homem. Ele não se importa apenas com uma classe de homens, mas com todo tipo de homem, com toda a raça de homem. Tanto que o território que os discípulos vão, assim como os 12 e os 70, vão pregar o Evangelho, iriam ali pregar o Evangelho, era um território que incluía gentios, samaritanos, e não só judeus. Jesus então se importa com os homens, mas com todos os tipos
de homens. Terceiro, que é necessário trabalhadores porque a obra é imensa. A seara aqui é o mundo. É necessário que o trabalho não fique sobre os ombros de uma pessoa apenas, de pequeno apenas, mas de que todos estejam envolvidos. Porque a seara, que é o mundo, é um grande campo para o plantio da semente do Evangelho. Quarto, nós aprendemos aqui a soberania divina e responsabilidade humana. É Deus que envia na pessoa de seu Filho. É Ele que capacita, lembra? Aos apóstolos, eu vos dou toda a autoridade. Ele envia, Ele capacita, mas é o homem que se dispõe, irmãos. Deus trabalha no coração do homem para ele se dispor. É o homem que vai trabalhar. É o homem que vai colocar a mão no arado. Lembram-se? Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. No texto que nós vimos do domingo passado. Então, há aqui soberania divina, porque Deus escolhe, Deus capacita, Ele envia, mas também há responsabilidade humana. São os trabalhadores. Somos nós que devemos nos dispor, assim como se dispuseram os 70. Quinto, trabalhadores, não ociosos. Rogue ao Pai da seara que envie trabalhadores, não ociosos. E aí cabe a pergunta, né? Quanto nós nos envolvemos de fato trabalhando para o Senhor? Mas, sexto e último, a seara não é nossa, não é dos obreiros, é de Deus. Tanto que diz aqui, rogai ao Senhor da seara. A seara não é nossa, para nós imaginarmos que nós podemos trabalhar nela da maneira que nós entendemos. Não. Nós estamos ali enviados pelo Senhor da seara. E nós faremos a vontade dele. Nós pregaremos a sua palavra. E não trabalharemos na seara da maneira que bem entendermos, que bem quisermos, que imaginarmos ser o melhor. De maneira nenhuma. Nós não somos o Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara é o próprio Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a responsabilidade é muito grande. É interessante aqui, que nós vamos ver mais para frente um pouco, mas aqui nós já vemos esse conceito, que a responsabilidade não está somente naqueles que ouviriam o Evangelho, nesse caso dos 70, mas a responsabilidade também paira sobre os 70. Porque eles trabalham debaixo, sobre a supervisão do Senhor da seara. Então, a responsabilidade não é só de quem ouve, mas de quem fala, de quem prega. Porque todos nós, pregador e ouvintes, estamos debaixo do Senhor da seara. E Ele julgará ouvintes e pregadores. Então não só são os ouvintes que estão debaixo de uma responsabilidade tremenda, mas quem fala, fale, segundo o apóstolo Paulo, fale segundo os oráculos de Deus, fale segundo o Senhor da seara. Isso aqui é poderoso. Veja o versículo 3, o envio de Cristo então, depois dessas considerações importantes que ele faz aos 70. Ide, está enviando, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E meus irmãos, nós podemos aqui pensar que, será que Jesus Cristo vai nos expor dessa maneira? E vamos voltar ao texto aqui, será que ele de fato deixaria os 70 numa situação tão difícil? O que são cordeiros no meio de lobos? São presas fáceis. Há perigo aqui. Há impotência. Não, alguém poderia imaginar, então eu não vou, porque eu sou um cordeiro, eu sou uma ovelha, vou fazer o quê no meio de lobos? Qual será o meu poder sobre a ameaça que estes me trarão? Como é que eu posso falar do Evangelho, pregar, se eu estou sendo ameaçado por todos os lados, por feras vorazes? Mas a ideia aqui, e nós não podemos esquecer, não é os que são enviados, não é mais importante os que são enviados para o meio de lobos, mas aquele que os envia. E aquele que os envia é fiel para protegê-los dos lobos. Nós nos concentramos nos enviados. E aí sim, se fossem apenas os enviados por si somente, eles teriam dificuldade e seriam destruídos pelo lobo ou pelos lobos.
mas o Senhor que envia, guarda os seus enviados. Tanto que Davi vai dizer assim, como pastor de ovelhas, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E tu és o pastor, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então eles vão sob a proteção do Supremo Pastor. Eles não têm medo. Ainda que vão no meio de lobos, eles não têm medo, porque o pastor é com eles. Eles não têm o que temer. Vamos mais. Agora do 4 ao versículo de número 10 e 11, do 4 ao 11, melhor dizendo, vai repetir as mesmas recomendações, meus irmãos, com algumas nuances diferentes aqui, algumas nuances, os mesmos ensinos, mesmas informações que Cristo passaram aos 12, tá? Vai repetir, nós vamos passar um pouquinho rápido aqui, porque nós já vimos isso, tá? Os 12, tá bom? Mas algumas coisas são diferentes aqui, algumas nuances diferentes aqui no texto. Olha só o verso de número 4. Jesus vai começar a dizer, né? Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. A ideia aqui, nós já vimos, né? Vou passar rapidamente aqui, a ideia de levar bolsa, não levar bolsa, a gente já viu que é um par extra. Lembra que nós vimos isso quando estudamos o envio dos 12. Aqui não está dizendo que não pode levar sandália nos pés, nem o alforje que era a bolsa, nem o cajado, mas a ideia de não levar coisas extras, ou seja, pares de. A ideia de você ir com a sua sandália, ir com o seu alforje, com o seu cajado e confiar no sustento de Deus. A ideia é não levar muita coisa, mas saber que Deus proverá. Essa é a ideia, tá? Que é esclarecida por outros textos que completam esse texto, como nós vimos lá no chamado dos 12 apóstolos. Tá? Então aqui é a ideia de dependência na providência de Deus. E não ficar preocupado, como é que eu vou? Eu vou e quem vai me sustentar? Não, você vá com o necessário que o restante Deus providenciará. Essa é a ideia. Mas aí vem um acréscimo que lá no envio dos 12 não tem. Diz assim, e a ninguém saudeis pelo caminho. E é interessante que para você, por isso que a gente não pode aplicar a Bíblia hiperestritamente, né? Literalmente. A gente não pode, tem que entender o contexto que está falando. Porque se a pessoa aqui não saudeis a ninguém, então quer dizer que o crente tem que ser uma pessoa bem educada. Né? Quando não pode falar saudar ninguém. O ímpio lá de bom dia, não vou saudar Deus, não vou saudar ninguém. E aí ele fica lá, carrancudo, né? Meu querido irmão aí, fica lá carrancudo, não fala nada com ninguém, no sítio. E não é isso. Por que Jesus diz para não saudar a ninguém? É interessante que neste trecho, nós somos lembrados do que está no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, com referência ao profeta Eliseu e o servo dele, que ele envia para uma missão, e Eliseu diz assim, no caminho, não saudeis a ninguém. O profeta Eliseu diz ao servo dele, Geazi, para não saudar a ninguém, ir fazer o que tem que fazer. E agora Jesus nos lembra isso com essa ordem. Ele lembra Eliseu com essa ordem. Mas o que significa aqui? A ideia, meus irmãos, é ter que entender o contexto da época de Jesus. A ideia é que as saudações dos judeus eram prolongadas, eram extensas, eram conversas sem fim. Quando o judeu encontrava com o outro, até hoje tem gente assim, vai saudar você, né? Conversa, vai embora. Mas você tem que falar, olha, depois a gente conversa aqui, eu tenho que agora, né? Mas não quer dizer que seja errado, mas a gente tem que administrar o tempo da gente. A ideia é essa aqui. É que a saudação dos judeus era uma saudação longa, era uma saudação enorme, se pedia muito tempo. Aí Jesus diz, olha, vocês não têm tempo para isso agora. Essa é a ideia. Não é questão de não serem educados, de não dizerem bom dia, nem tal, nem acenarem com a cabeça, assim, nada disso. Mas é que eles não podem ficar parados na estrada tendo longas conversas. Eles têm algo importante para fazer. Essa é a ideia. Dona Levi, Marcos, não saudeis a ninguém, se mantenham o foco naquilo que vocês têm que fazer. Essa é a ideia. Vamos lá, continuando, irmãos. Se entrares numa casa, versículo 5, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, como nós já vimos lá no texto dos 12, no envio dos 12, o filho da paz é um eleito, aquele que crê no Evangelho.
repousará sobre ele a vossa paz. Ele será abençoado com uma paz que vem de Deus, a qual vocês pregam. Se não houver nenhum filho da paz, o que acontecerá? Ela voltará sobre vós. A ideia aqui é o seguinte: quando você prega o evangelho e você é rejeitado, você não sofre prejuízo nenhum. Quem sofre é quem rejeitou. Se você entrar na casa e disser paz sobre vocês, e houver um filho da paz, alguém que crê no evangelho, então a paz virá sobre ele. Mas se não houver nenhum, a paz recairá sobre você de novo. Ou seja, você não tem prejuízo. Quando os homens rejeitam o evangelho, eles são prejudicados, não você. Você continua em paz com Deus, até porque você está fazendo o que Deus requer de você. Então seja corajoso e esteja tranquilo, mesmo que os homens virem os seus rostos contra você, que a paz de Deus está sobre você, que você conta pela graça, pelo agrado dele, e você não tem que temer, mesmo que os homens virem os seus rostos contra você. Você não tem que temer o rosto de homem, porque a paz de Deus está sobre você. Esse é o ponto aqui. Mas vamos lá, continuando. Falei que não ia, tratar muito, Então, cuidado, começa a pregar de novo aqui, Mas vamos lá. Versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. A ideia aqui, nós já vimos rapidamente, é a ideia de gosto. Você entra numa casa, vocês vão entrar em casa, na casa, para vocês procurarem o benefício de vocês. Você não vai lá para pregar o evangelho. Então, vocês devem comer e beber do que vos oferecerem, que é o primeiro ensino, porque digno é o trabalhador do seu salário. Lembra que os sacerdotes viviam das ofertas que o povo trazia. Os ministros de Deus, pregadores do evangelho, vivem das ofertas do povo, porque digno é o trabalhador do seu salário. Se eles estão trabalhando na seara, se eles estão plantando o evangelho de Deus, eles são dignos de receberem por isso o sustento da própria vida. O que está falando aqui? E o que acontecia no Antigo Testamento? Ok? Lembra que quando a gente fala de sustento de ministro, a gente sempre pergunta: esse ministro é digno de ser sustentado? Aí é outra coisa. Aí é outra pergunta. Que o ministro deve ser sustentado, isso é um fato. Mas a pergunta é: esse ministro, ele trabalha na seara e ele merece sustento? Essa é outra pergunta que deve ser feita. Ok? Porque Deus chamou trabalhadores, não ociosos. Se o ministro é ocioso, ele merece, porque ele come. Porque Paulo diz que quem não trabalha, que também não coma. Ok? Isso serve para ministros. Mas vamos lá. E depois continua dizendo assim: não andeis a mudar de casa em casa. A ideia é de atender a gostos pessoais. Entrou na casa, não gostou da casa, não quer mudar de casa. Não façam isso. Vocês estão lá para pregar o evangelho. Não para ficar sendo servidos. Não gostei como me servir aqui. Não, vocês estão para algo singular, algo único. Vocês têm que manter o foco nisso. Então não fiquem mudando de casa em casa. Esse é o ponto aqui. Vamos lá, versículo de 8. Quando entrais numa casa, ali vos receberem e comer do que vos for oferecido. Novamente, olha, não fiquem fazendo, usando de gosto pessoal, não. Vocês comam o que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes o que? A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrar numa cidade e não vos receberem, sair pelas ruas e clamar, e deixar claro a maldição sobre aqueles que rejeitam o evangelho de Cristo. Clamar o quê? Versículo 11. Vamos ler juntos? Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não vos estarei que está próximo o reino de Deus. O testemunho público da maldição sobre aqueles que não aceitam o evangelho de Cristo tinha que ser, de fato, deixado claro. Vocês sairão da cidade e antes de saírem, proclamarão a cidade. Olha, tem um pó de vocês que me pegou aos pés, eu tenho que tirar, porque você vai ser maldito porque rejeitou a Cristo. Mas sabei isso, ainda que vocês o tenham rejeitado, o reino que nós pregamos está próximo. Ou seja, a ideia é, vocês creiam ou não, o reino virá. Isso não depende do que o homem crê. Não depende do que o mundo crê acerca de Jesus. Se crê que Jesus existe, se não existe, se o reino vem, se não vem. Não depende. O reino virá. Está próximo o reino de Deus. Saibam disso. Vocês serão julgados pelo reino que está próximo. Versículo de número 12. Digo-vos, agora vem matéria nova aqui. Digo-vos que naquele dia, qual dia? O dia do reino, estabelecido para ser o dia da volta de Cristo. Digo-vos que naquele dia, que está próximo de chegar,
haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Um dos pecados de Sodoma, nós temos visto Sodoma à noite, né, lá em Judas. Nós temos Sodoma e Gomorra. E continuaremos a ver, né, hoje, se Deus quiser. Um dos pecados de Sodoma não foi o único, mas um dos era a falta de hospitalidade. Lembra como eles trataram os anjos lá, queriam abusar dos anjos? Não só homossexualismo, mas falta de hospitalidade. A ideia aqui é pegar este pecado, falta de hospitalidade, não receber e aplicar aqui. As cidades que nós pregamos, essas cidades que vocês pregam em Canaã, que era a terra dos judeus, terra dos israelitas, essas cidades terão mais juízo sobre elas no dia de Cristo do que houve para Sodoma. A ideia é que elas serão mais condenadas, virá sobre elas mais terrível castigo do que houve para a terrível Sodoma. A ideia é essa. E Jesus vai reforçar o ensino com os versículos seguintes. Olha aí, veja comigo. Versículo de número 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Corazim, meus irmãos, ficava próxima ao mar da Galileia, ao noroeste do mar da Galileia. É a região de Canaã. Região onde Cristo está ali. Região onde ele está pregando. Não é região distante, de pagãos, de pessoas que não têm acesso ao que Cristo faz. Estava ao noroeste do mar da Galileia. Estava próximo a Cafarnaum, Corazim. Assim como estava próximo de Cafarnaum, Betsaida. Betsaida também estava próximo de Cafarnaum. Era uma cidade que ficava na planície de Genezaré. Lembra de Genezaré? Lá do Gerazeno, de quem Jesus expulsou os demônios? Da parte que participava da Decápolis, das 10 cidades juntas. Então tudo era essas cidades, Corazim, Betsaida, eram cidades que Jesus havia pregado o Evangelho e feito muitos sinais no meio delas. Eram cidades, por assim dizer, privilegiadas. Corazim e Betsaida. É tanto que é verdade que em Betsaida, a cidade de Betsaida, era a cidade de André, o apóstolo, Pedro, seu irmão, e Filipe. Foi ali que nasceram esses apóstolos. Eles tinham contato com essa cidade de Betsaida, assim como também Corazim os conhecia. E Jesus houvera operar os sinais ali poderosamente. Eles foram testemunhas disso. E agora veja o que Jesus diz. O ai aqui, lembram-se que ai na Bíblia, os ais, lembra de Mateus 11? Ai dos fariseus e escribas, hipócritas, lembra dos ais? Ais é uma condenação de maldição. É uma sentença para ser executada. E não haverá volta, retorno. A ideia de ai. A ideia é assim, olha, ai, ele está perdido. Ai, não há mais salvação para ele. O ai é uma sentença de maldição. Então, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Jesus vai explicar por que ele está amaldiçoando Corazim e Betsaida. Olha o porquê. Porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido assentadas em pano de saco e cinza. Tiro e Sidom eram cidades, do Antigo Testamento, lembra-se lá, né? Cidades felícias, cidades pagãs, diferente de Corazim e Betsaida, que estavam dentro do território israelita e tinham contatos com os milagres de Cristo. Sidom e Tiro, no Antigo Testamento, eram cidades afastadas da glória de Deus e eram cidades pecadoras. Tanto que os profetas, como Amós, por exemplo, vai de fato denunciar os pecados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, por exemplo, eram cidades que capturavam os homens à força, tirando-os das suas famílias, os meninos e os homens adultos, e os vendiam, e as mulheres, como escravos. Tiro e Sidom faziam isso. Por isso o profeta, no Antigo Testamento, vai condená-las. Só que Jesus diz assim, haverá menos juízo para eles, que não me conheciam, e faziam coisas terríveis, do que para vocês que me conheceram, fazem coisas terríveis. É o que Cristo está dizendo aqui. Porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza, vocês se lembram, né? O judeu, quando estava contristado, né, batido pelo seu pecado, colocava uma roupa de saco, de crina, e colocava pó em cima da cabeça e ficava lá deitado na terra como um sinal de que nada era, que estava se humilhando, mostrando que era um pecador, que era pobre diante de Deus.
Os judeus não faziam isso. Os israelitas, os moradores de Corazim e Betsaida, não faziam essas coisas. Veja o versículo de número 14. Contudo, está vendo aí, olha, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras, Corazim e Betsaida. Aqui, meus irmãos, Jesus demonstra sua repulsa profunda, e vai continuar demonstrando quando fala de Cafarnaum agora, no versículo seguinte. Mostra a sua recusa profunda para aqueles que, mesmo privilegiados, continuam no pecado, continuam impenitentes. O que Jesus está mostrando aqui é que aqueles que são privilegiados com o Evangelho, aqueles que ouvem o Evangelho, aqueles que têm uma igreja para frequentar, uma igreja que prega a palavra de Deus, aqueles que têm uma família, Deus deu uma bênção para a família para eles terem prazer na família, terem com quem se relacionarem de maneira a serem beneficiados, terem trabalho para poder ter dinheiro, para poder se movimentar, se locomover. Tudo isso são bênçãos de Deus. E aí está maior a bênção do Evangelho que nós temos. Então Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que foram privilegiados de tal forma a terem uma igreja para ouvir o Evangelho todo dia, sem nenhum impedimento, nós não temos nenhum impedimento aqui. Há países que os homens são impedidos a ouvir o Evangelho. Nós aqui não temos nenhum impedimento, porque o nosso impedimento é preguiça. Muitas vezes. Jesus diz assim: sobre esses que têm o privilégio e recusam, virá um juízo muito maior do que viera sobre Sodoma, Tiro e Sidom. Olha o versículo 15. Tu, Cafarnaum, que era a vila da consolação, né? Cafarnaum, vila de Naum. Naum significa consolação. Então, vila da consolação, o nome de Cafarnaum. Vamos pensar um pouquinho em Cafarnaum antes, porque Jesus também vai amaldiçoado aqui. Vamos pensar nos privilégios de Cafarnaum. Olha só, Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus primeiro chamou seus discípulos. Foi em Cafarnaum que Jesus chamou seus primeiros discípulos. Segundo, foi também ali que Pedro e André, Tiago e João foram convidados posteriormente a se tornarem pescadores de homens. Foi lá em Cafarnaum. Cafarnaum chegou a ser o centro das atividades de Cristo. Seu quartel-general. Cafarnaum era um lugar que Jesus Cristo sempre estava. Quarto, ali Jesus realizou muitos milagres. Como o milagre lá daquele oficial romano que havia construído uma sinagoga em Cafarnaum, que ele curava os servos do centurião. Isso tudo Jesus tinha feito ali em Cafarnaum e muito mais. Outra coisa, Cafarnaum assistiu regularmente na sinagoga que havia sido construída pelo aquele centurião romano, a quem Jesus foi salvador do seu servo ali, né? Salvou a sua casa. Cafarnaum assistiu regularmente à sinagoga, Jesus pronunciando várias mensagens ali. Inclusive o discurso do pão da vida: eu sou o pão da vida que está em João, eu sou o pão da vida, todo aquele que de mim come, é em Cafarnaum. Então veja os privilégios de Cafarnaum. E aí Jesus vai dizer assim: ó, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu. Aqui Jesus lembra das palavras de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 14, ao proferir ao rei Babilônia. Quando o rei Babilônia achou que a glória dele não teria fim e que nada o derrubaria, Isaías diz assim: tu, rei Babilônia, achas que podes elevar-te até o céu? A ideia de Cafarnaum é: nós não precisamos de nos converter. Nós somos privilegiados, nós somos soberbos, nós somos de fato pessoas preparadas. O Cafarnaum era na região, uma cidade mais bem desenvolvida da região Cafarnaum. Então nós não precisamos do Evangelho. Eles rejeitaram a Cristo, muitas vezes. E Jesus diz: vocês acham que mesmo rejeitando Cristo, vocês serão exaltados? Vocês elevar-se-ão ao céu? Aí a resposta de Cristo: não. Pelo contrário, vocês descerão ao inferno. Olha aí o texto. Veja aí. Porventura elevar-te-ás ao céu, descerás até o inferno. Ou seja, a destruição de Cafarnaum foi aqui proferida por Jesus Cristo. E Cafarnaum foi destruída. Há pouco tempo houve escavações naquela região e encontraram as ruínas de Cafarnaum. Cafarnaum nunca mais se levantou. Foi destruída. E certamente os ímpios de Cafarnaum que morreram na impiedade, na impenitência, estão no inferno. Porque Jesus disse: vocês pensam que rejeitando a mim há alguma opção para a salvação para vocês? Vocês descerão ao inferno.
Não há salvação sem Cristo. E rejeição a Cristo e ao seu Evangelho é ir ao inferno. Certamente, Jesus disse, não pensem que acontecerá outra coisa com vocês, a não ser isso, vocês descerão ao inferno. E lembra de Cafarnaum? Lembra-se dos privilégios de Cafarnaum, que nós acabamos de mencionar aqui. A lista dos privilégios. E mesmo assim, eles não se submeteram ao senhorio de Cristo. Descerão ao inferno. Ok? Veja lá o versículo 16 terminando. Vamos ler juntos para terminar, irmãos? Leamos, então, me ajudem como vocês muito bem fazem sempre. Leamos? Quem vos der ouvidos, quem vos rejeitar, rejeita. Quem, porém, rejeitar, rejeita aquele que me enviou. quando os 70 estivessem falando, ó irmãos, quando os 70 estivessem falando, o próprio Jesus por eles falava. Quem rejeitar a vocês, está rejeitando a mim. Quando os 70 pregassem o Evangelho, era como se Jesus estivesse ali na vida da pessoa falando. Quando o povo não ouvisse os 70, era Jesus que o povo estava deixando de ouvir. Quando não ouvirem a vocês, é a mim que eles rejeitam. Mais ainda, ao rejeitarem os discípulos, os 70, por acaso rejeitavam o próprio Cristo e, por consequência, aquele que o havia enviado. A ideia é a seguinte, olha, representatividade. Os discípulos representam a Cristo. E o Cristo é o Messias que representa a Deus, o seu Pai. Quem rejeita os discípulos, rejeita quem os enviou, Jesus. E quem rejeita Jesus, ele rejeita o que o enviou, que é Deus. Então, meus irmãos, em última instância, quem rejeita a mensagem do Evangelho, a mensagem fiel do Evangelho, quem se levanta contra ela, não está rejeitando em si o pastor que prega, ou o professor, ou o pai piedoso que diz ao filho o que ele deve e o que não deve fazer à luz da Bíblia, mas rejeita Jesus e, por consequência, rejeita Deus. É o que Jesus está falando. Eu fico imaginando que talvez alguém que recebesse aqueles 70 lá, muitos homens desconhecidos, como nós não sabemos o nome deles, mas quem são vocês? Eu não creio nisso não. E Jesus diz, rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim e a meu Pai. Por fim, aprendemos nesse versículo último, 16, que pesava sobre os ombros, não só dos ouvintes, nós falamos no início, mas dos missionários, aqui uma tremenda responsabilidade. Eles são representantes, irmãos, eram representantes dos 70, do próprio Deus. Perceba, Leda, irmã, Graça, Karina, perceba, pois, quão responsabilidade enorme pesa sobre os ombros de um pregador. Ele representa a mensagem que ele traz, representa a mensagem do próprio Cristo. É como se Cristo estivesse falando. Por isso, meus irmãos, Deus destruirá todo pregador, todo pastor, todo ministro que colocar na boca do Filho de Deus o que ele não disse. Se um pregador ensinar ao povo de Deus, as ovelhas do bom pastor, o que ele não disse, e não se arrepender disso, Deus o destruirá. Não pesa só sobre os ombros dos ouvintes a mensagem, também pesa sobre os seus ombros, mas sobre o ombro de quem fala. Eu termino trazendo 3 aplicações aqui. Primeiro, irmãos, atenção, olha. Primeiro, eu e você percebemos a necessidade que os homens têm de ouvir acerca da salvação por meio de Jesus Cristo. Cláudio, você, irmã, e eu temos noção de quão grande é a seara e de quão tão poucos são os trabalhadores.
e da urgência da pregação. Porque, irmãos, parece que muitas vezes nós não temos. Nós nos encontramos com pessoas que não creem em Jesus Cristo e nós não falamos, nós não travamos conversa sobre o reino dele. Parece que nós não temos noção do trabalho que está sobre os nossos ombros. Não está só sobre o ombro do pastor, irmão. Está também sobre o ombro dele. Se ele não fizer, Deus o julgará. Mas não é só sobre os ombros do pastor que está o trabalho. As ovelhas não reproduzem. Não são as ovelhas que devem reproduzir. Pode estar sobre os nossos ombros. A seara é grande, irmãos, e os trabalhadores são muitos. Você já ligou a televisão para ver os programas evangélicos que passam na televisão? Sabe o que eles estão fazendo, os supostos trabalhadores? Estão arrebentando a seara. Eles estão acabando com a seara. E nós que conhecemos o Senhor da seara e Sua palavra, nós estamos calados. Como se não bastasse haver poucos trabalhadores na seara, muitos dos que se dizem trabalhadores estão arrebentando a seara. Estão atrapalhando o Evangelho. E nós que sabemos, que conhecemos, nos calamos. Segundo, estamos cientes do terrível juízo sobre os privilegiados, porém impenitentes. Meus irmãos, um dos textos, uma das doutrinas bíblicas que mais me, pela graça do bom Deus, que mais me faz temer de Deus é essa doutrina. É a doutrina do juízo que virá sobre os privilegiados, que são ao mesmo tempo impenitentes, que não deixam pecado, mesmo não os privilégios. Deus não terá misericórdia daqueles a quem Ele abençoou e na sua graça comum, deu oportunidade de ouvir o Evangelho, deu-lhes estabilidade naquilo que concerne esta vida, e eles mesmo assim se rebelam contra Deus, não cumprem os seus mandamentos, não se submetem ao seu Espírito de Cristo. Deus não terá misericórdia deles. Ele disse, você olha para os homossexuais, para a devassidão homossexual, você olha para a devassidão homossexual, e você diz, eles merecem o juízo de Deus, Deus tem que puni-los, eles estão ensinando a pedofilia, Deus tem que esmagá-los, não é verdade? E é verdade, é algo terrível que eles fazem, mas sabe o que Deus diz? Que virá juízo maior sobre aqueles que estão sentados no banco da igreja, que ouvindo a verdade, não se submetem a ela pela graça de Deus. Virá sobre eles um juízo pior do que virá sobre os pedófilos. É isso que Jesus está falando. Deu para entender? Porque o pedófilo faz algo terrível que Deus julgará. Mas ele muitas vezes não conhecem. Nós conhecemos. Lembra quando Deus castigou a casa de Davi? O que o profeta Natan falou para Davi? Olha, Davi, Deus te fez rei sobre Israel. Você não era ninguém. Ninguém te conhecia. Até o seu pai, Jessé, quando foi perguntado se tinha algum filho lá que deveria ser ungido rei, se esqueceu de você. Dentro da sua casa. Sua família não te dava valor. Mas Deus te elegeu rei de Israel. E Deus destruiu todos os seus inimigos debaixo do pé dos seus pés. Deus colocou Saul, Nabal, todos eles debaixo dos seus pés. Deus te deu um reino maior do que tudo. E Deus te deu muitas mulheres da vida. Mas você, mesmo privilegiado de tantas coisas, tomou a mulher de um único homem. Agora a espada não se apartará da sua casa. Dentro da sua casa vai ter sofrimento até a sua morte. Você não vai morrer no inferno porque Deus chamou. Você merecia, Davi, como nós merecemos aqui. Mas você não vai porque Deus chamou. Mas o sofrimento da sua casa não vai passar. Para você aprender, Davi, a não corresponder a Deus, mesmo com tantos privilégios, de maneira a obedecer a sua palavra. Então Deus leva isso muito a sério, irmãos. Então pense só, você e eu. Nós temos saúde, família, trabalho, lazer, dinheiro. Mas temos, acima de tudo, o Evangelho de Cristo. Maior que os privilégios.
E nós vamos nos comportar como? Lembre-se disso, juízo maior virá sobre os privilegiados e impenitentes. Por fim, que o pregador fale o que Deus ordenou e que o ouvinte atenda as palavras de Deus na boca do pregador. Que o pregador fale o que Deus ordenou. Ore pelo pregador, ore pelo pastor. Senhor, abençoe o pastor. Ele é um homem falho, um homem pecador como eu sou. Abençoe o pregador para que ele não se afaste de sua palavra. E Senhor, abençoe a mim, para que eu obedeça a voz, a tua voz é encontrada na boca do pregador. Quando o pregador falar o que é a tua palavra, o que está de acordo com ela, que eu me submeta, Senhor. Que nós oremos assim, irmãos. E que Deus abençoe em todas essas coisas, segundo a sua graça. Amém.